Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Ramalho da Construção do PSDB. Sempre bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia, deputado. Vamos passar em revista o mandato, falar de atualidades. Aliás, parabenizar pela sua reeleição. Foram mais de 80 mil votos, não é, deputado? Aliás, 80.344, é isso? Mas vamos falar sobre a questão do trabalho, do emprego, da renda. O governo tem apertado o cinto, né, afivelado o cinto aí para fazer uma contenção de despesas e vem aí, por medida provisória, uma série de mudanças e eu queria cotejar com o senhor a oportunidade da discussão dessas medidas, embora esteja no plano federal, mas afeta todos nós brasileiros, trabalhadores. Deputado, como é que o senhor primeiro recebeu esse pacote de medidas? Então, primeiro, eu quero agradeço aí o convite, participar aí do debate, dessa entrevista, para comentar um tema tão preocupante no momento que o mundo vive uma crise que nós já estamos acompanhando. Agora, essa do Brasil realmente é nos aleijar. Eu estou acompanhando isso, não só eu, os empresários estão acompanhando, não só o setor da construção civil. As empresas brasileiras estão preocupadíssimas, não só por conta também de todos esses problemas todos que estão acompanhando, mas a preocupação também de algumas empresas, principalmente empresas que têm investimentos no Brasil, mas tem também em outros países. Sim. Então, isso tudo nós estamos acompanhando assim, com muita preocupação. Você pega o mês de janeiro com a inflação altíssima, com a carga de juro muito alta, e tudo isso deixa os investidores com o pé atrás para poder investir no Brasil. E também o consumidor, quer dizer, os lançamentos de prédios aí, o pessoal fica preocupado, vou fazer um investimento, vou comprar, será que investimento de longo prazo, diga-se de passagem. Quem compra um prédio é para pagar em 20, 25, 30 anos. 30 anos, o cara fala, se eu perco o emprego, né? Aí você vai para as consultoras também que vão fazer ajuste, que também cai na mesma coisa das montadoras. Quer dizer, as montadoras do ano passado, quer dizer, fabricaram 3.900.000 carros. Previsão para esse ano é de 3 milhões de carros. Quer dizer, você recai no mesmo sentido. Isso vai também para a área de varejo. O pessoal que tem supermercado, o cara passa também a consumir menos. O cara que comprava um quilo de carne vai comprar meio. Você vai se adequando, então a área vai para a área do consumo. Eu lembro que lá em 2008, quando apareceu a crise, o próprio presidente, mundial, na época, eu lembro que o próprio Lula veio para a televisão pedir o pessoal para consumir, que era uma coisa... A tal da marolinha, né? Ele espalhou otimismo e também algumas mudanças chamadas de anticíclicas, né, pelos economistas, para ativar a economia, ou seja, o governo empreender esforços para compensar a retração da parte do mercado. É verdade. Agora nós estamos vendo, sim, um engessamento, uma coisa... com muita preocupação em todas as áreas. E isso tem mexido de uma forma tal com o mercado, que não é uma coisa só dos trabalhadores, são dos investidores, mas também dos empresários. Sim. E todo mundo sabe que quando a economia vai mal, quando as crises vão mal, quem que sofre? Sofre o pequeno, porque o grande empresário, quem tem dinheiro, se esse país está ruim, ele vai para um outro país. Hoje o capital é volátil. É volátil. Ele, aqui está na China. Brasil, ele vai para a China, ele vai para o Japão, ele vai para a Índia, ele vai onde o mercado está oferecendo vantagem. Onde ele é melhor remunerado. Ele é melhor remunerado. E onde ele tem mais segurança também, né? Sem dúvida. E quem sofre com isso? Sofre a mão de obra simples, aquele cara que ele não pode avançar. E sofre porque cai, sem dúvida nenhuma, também a arrecadação através dos impostos. Mas, pode ver que os estados todos caíram, o município cai, todo mundo perde com isso. Agora, deputado, não seria, em termos de economia, o chamado freio de arrumação, haja vista que nós vivíamos um período de bonança, apesar do mundo estar deprimido economicamente, ou seja, não seria um choque de realidade para nós brasileiros? Assim, eu acho que alguns ajustes precisam ser feitos, e serão feitos. Sim. Acho que não só em nível nacional. Sim. Os estados irão fazer, e os municípios irão fazer. Eu até me imagino que a Assembleia Legislativa vai passar por uma experiência muito forte, deputados aqui, todos nós vamos sofrer com algumas medidas. Quer dizer, nós passamos por uma coisa de abundância, com uma série de projetos vieram aqui para discutir e debater. Eu não sei se nós não vamos enfrentar projetos aqui
que talvez venha até no sentido de não ter condições de dar aumento. Sim. E até de ter alguns cortes, eu acho que já tem aí em medidas escolares, corte de 50% Sim. aqui, coisa aqui acolá. Mas não seria também o caso de tentar dar um tamanho ideal para o Estado? Todos os anos as receitas são crescentes, com crise ou sem crise. Com o PIB crescendo 7% ou crescendo 1%, todo ano o ICMS e o IPVA são maiores, ou seja, esse ano de 2015, o Estado de São Paulo está executando a proposta orçamentária aprovada aqui nesta Casa de Leis, por todos os deputados, de 204 bilhões de reais. Quer dizer, qual seria o tamanho de São Paulo, as suas necessidades aí frente a este orçamento? Deputado, tem que olhar isso também, a realidade. Quem paga a conta, que é o contribuinte, não é? Eu acho que aqui o governador Geraldo Alckmin, em alguns setores, ele começou a fazer a lição de casa. Ele pegou, por exemplo, a glicose, que vem do milho, Sim. né? Essa motivação da cana-de-açúcar, reduziu o ICMS de 18% para 7%. Quer dizer, criou-se uma motivação para gerar emprego, manter uma motivação para que a pessoa possa usar mais álcool e consumir um pouco mais de glicose. Sim. Eu acho que isso, além de gerar emprego, cria-se uma motivação aí para ter um pouco mais de consumo. Mas isso só não é suficiente. Nós precisamos de mais respaldo do governo federal, nós precisamos de mais investimento em todos os sentidos, para que a gente possa criar uma motivação de ter mais arrecadação sem sonegação, porque senão não tem investidores. Eu imagino que com essa atitude nós passamos a ter mais investidores, e em especial na área da agricultura. Sim. E eu espero aí que o nosso secretário da Agricultura aí, ele possa, com isso, criar uma motivação, não só para segurar um pouco o mercado. O Araújo, eu acho que está até dando risada nesse sentido, mas também os empresários, porque todo mundo ganha nisso aí, porque a gente começa a segurar também o emprego, não só lá, mas também na agroindústria, para fazer movimentar isso aí, e até no comércio. Secretário da Agricultura, que foi deputado nessa Casa de Leis, Arnaldo Jardim, era deputado federal, foi convidado pelo governador para ocupar a pasta antes ocupada por Mônica Bergamaschi na Agricultura. Lembrando também que o deputado Arnaldo Jardim, hoje secretário, ele tem muita articulação com a indústria da cana-de-açúcar, com a Única. E a gente sabe que São Paulo, o peso do agronegócio é muito forte, né? Principalmente o mar de cana que está aí disseminado, espalhado por esse estado, não é, deputado? Ou seja, é daqui que sai a renda de todos nós paulistas. Quem dera fosse a commodity, o álcool, o etanol, Sim. exportado para todo mundo como matriz limpa de energia, Sim. um combustível renovável, não é, deputado? Não, sem dúvida. E ali nós temos como presidente de honra ali, o ex-ministro lá, Roberto Rodrigues, que tem assento no Conselho da Fiesp hoje. Tem assento no Conselho da Fiesp, um professor experientíssimo, né? E que sempre as suas orientações serão muito bem-vindas para o setor. Eu Sim. que vim da agricultura, que vim da roça, eu acho que o Arnaldo está muito bem orientado e com certeza fará uma boa administração que vai servir o Estado e será bom para o nosso governador. Bom, eu queria que o senhor falasse também, aliás, eu tenho a página pessoal aqui em tela do deputado Ramalho da Construção, o senhor anda por todo esse estado, aqui eu estou vendo uma foto em Mairiporã, né? Ramalho da Construção visita Mairiporã e aumenta a parceria com a cidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco das aflições de todos nós paulistas e principalmente a questão do emprego, que é muito caro. Eu acho que o emprego, embora os indicadores falem de um emprego residual, desemprego residual em torno de 5% ou menos, o que é um exemplo para o mundo, né? A gente vivencia em outros países aí, a Espanha, por exemplo, a Grécia, um desemprego muito mais alto. Mas no caso do Brasil, o que fazer para que se preserve o emprego, preservando a renda do trabalhador, para que tenha menos gente dependendo do Estado e a economia flua, a economia possa produzir frutos, produzir riquezas e melhorar, inclusive, a condição de nós todos brasileiros? Olha, até 2013 nós temos no Brasil até uma faixa razoável de emprego, considerável. 4,5% é considerável. Sim. Você pegando uma Espanha, que tem 13%, né? Em alguns setores... Dá 27 da Europa, Pois é, né? Se pegar a juventude pegar lá... a média, dá 27, né? Imagina um engenheiro recém-formado na Espanha. Onde trabalhar? O que fazer? Não tem o que fazer, né? Isso, eu estive lá em novembro, visitei o Sindicato da Construção, lá é pior. No setor de construção está 27, mas na média está 13, né? Sim. E na Europa, na média também dá 13. Tem outros países lá que estão um absurdo. Mas... O Diese já mostra que em 2014 o índice de desemprego já sobe para 6,7.
Você cresceu barbaramente, você sai de 4 para 6,7, já é assustador. É assustador. E a previsão para 2015 é bem maior. A construção civil vendeu menos 21%. Eu acabei de falar aqui há poucos instantes que montadora reduziu em 2013. E ter uma plataforma para produzir 4 milhões de carros, produzir pouco mais de 3 milhões, é prejuízo, porque os compromissos que são assumidos para empreender aqui uma indústria de automóveis são muito altos. E, como o senhor disse, o capital é volátil. Se não vender carro no Brasil, desmonta. A firma e leva para outro lugar, lá para a Europa, por exemplo, para a Ásia. E nessa mesma linha, nós tivemos também em 2013, 2014, muitos lançamentos de construções que eram na área comercial, que não venderam, e as construtoras desmancharam os prédios comerciais para transformar em prédio residencial de alto padrão, muito mais até como estoque, são aqueles investidores que não faz para eles, faz para colocar na prateleira, que também é uma coisa assustadora. Agora, esse estoque não é necessário para a indústria da construção, haja vista que elas tomam empréstimos, a indústria da construção toma empréstimos que precisam de lastros. E o lastro, no caso, é esse próprio imóvel, que muitas vezes tem difícil comercialização, deputado. Mas não é uma coisa muito grande. O que movimenta muito a construção é a classe média, que é o cara que consome. Esse é o que compra. Esse é um investidor seguinte. E nesses momentos, quando o juro sobe e fica lá em cima, quer dizer, esse grande investidor, salvo se não seja aquele que é para lavar dinheiro, que é aquele cara que movimenta enormes comércios, que não sei o quê. Esse não é nem assunto para o programa de hoje. A gente não tem número, não tem estatística. Então, a coisa que eu acho que o que nós queremos, hoje você tem um déficit habitacional ainda perto de 7 milhões. 7 milhões? De pessoas que não têm casa para morar. E nós sabemos que 82% dessas famílias é de 0 a 3 salários mínimos. E esse quase que não tem solução. O governo Esses não precisam necessariamente do subsídio? As 400 mil prometidas até hoje não foram construídas. Não foram entregues nem 200 mil. Quer dizer, as outras 12 mil é entre 3 e 5, os outros 12%, que também ainda tem dificuldade. Os que atingiram mesmo, entre 5 e 10 salários mínimos. Esses que podem comprar e que têm crédito. Esses que podem comprar. E é essa a grande dificuldade agora, com o engessamento, com o desemprego. E não vou falar o nome de construtora, mas as grandes construtoras que abriram capital, são as de capital aberto, são mais ou menos 17 construtoras, que depende de capital aberto, de colocar dinheiro. Essa aí a preocupação dos investidores. E todos nós estamos trabalhando, tanto os trabalhadores como eles também, como é que nós criamos uma motivação segura de fazer com que esses investidores mantenham isso aí, na esperança de o governo também ajude, que o segundo semestre não seja uma coisa tão negativa, que nós possamos continuar com os projetos e que tenha uma motivação para que no segundo semestre todo mundo possa comprar e construir e vender. Que a carta de crédito seja garantida com a condição de comprar. Agora, deputado Ramalho da Construção, se há essa demanda reprimida, o senhor falou de um déficit em torno de 7 milhões de moradias no país. Se há, do outro lado, capitais que podem ser investidos, inclusive dinheiro barato vindo do exterior financiando as incorporadoras e construtoras no país, por que esses negócios não se realizam? Está faltando segurança jurídica, está faltando, digamos, um horizonte mais azul ali na frente para essas pessoas que vão investir o seu trabalho, a sua vida muitas vezes para comprar um imóvel? Aí eu vou ficar até no eu acho. Eu acho que por conta dessas confusões todas, de mobilizar, de insegurança de governo, de saber como é que fica o governo, de saber como é que fica essa situação de infração alta, de juros altos, dessa coisa toda, me parece que é isso aí. Quem é que não quer investir no Brasil? Para mim o Brasil é o país do futuro. Agora, quando você começa, um governo que começa agora, com a confusão enorme, não conseguiu fazer o presidente do Congresso. O cara ganha no primeiro turno, e aí você não sabe o que vai fazer. Que sai com um monte de projeto aí, que eu acho que até ele está correto. Sim, principalmente os de infraestrutura. O que ele apresenta lá de infraestrutura, eu acho que essa coisa de partido ferrovias, hidrelétricas. De moralizar, está super correto de fazer isso tudo. Mas enquanto isso não acontece, Jorge, eu acho que eu também, se tivesse dinheiro e fosse investidor, eu ficava esperando a poeira baixar para poder investir. Porque quais são as leis? A reforma política ela vai acontecer em quanto tempo? Bom, está prometida há mais de 20 anos seguramente. Seguramente, eu fico esperando isso aí. A reforma trabalhista, a reforma sindical
mas a política principalmente. O mandato a mãe de todas as reformas. O mandato presidencial é 5 anos mesmo, sem reeleição? Como é que fica? Então, eu acho que o mundo todo, os investidores todos, estão esperando um pouco o pontapé desse Congresso, pelo menos para ter um pouco de segurança, para ver o norte para onde vai, para poder investir. Nós esperamos que a partir de junho tenha uma clareira nessa coisa toda, e aí sim, os cientistas e os economistas do mundo inteiro, o empresário tem uma visão, nós vamos acreditar que é isso, o Congresso vai dar uma demonstração que é isso, e a própria presidente se firmar que vai ser isso. Quer dizer, quem sabe a partir disso aí a gente tem uma clareza de que realmente vai ser isso, ou até lá também já se tenha uma consciência também de que vai acontecer no Brasil. Deputado, eu preciso da sua expertise, da sua experiência enquanto líder sindical do setor da construção civil, para apreciar com o nosso telespectador algumas mudanças entabuladas aí via medida provisória no Ministério do Trabalho e Emprego e que modificam as relações, inclusive no tocante ao colchão social, né? Aquele seguro, seguro-desemprego, a pensão, auxílio-doença. Esse pacote de medidas parece que foi muito mal digerido pelas centrais sindicais e por alguns sindicatos. É momento de se apertar o cinto com o trabalhador quando, na verdade, lá no horizonte aparece um número maior de desempregados, gente que vai depender dos cofres do Estado, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Seguro-Desemprego. Como é que o senhor viu esse pacote de medidas aí que foi lançado recentemente? Medida provisória, claro, tudo vai ter que passar ainda pelo Congresso Nacional. Nós tivemos reuniões das centrais semana passada aqui no Gabinete da Presidência, na Avenida Paulista, com pelo menos 4 ministros desta área. Sim. Que foi o ministro Manel Dias do Trabalho, o Rosseto lá da Secretaria-Geral da Presidência, Miguel Rosseto, o Nelson Barbosa do Planejamento e o Nelson Gaba da Previdência. E as centrais foram muito nessa linha de que foi uma medida erradíssima do governo, essa medida provisória, de colocar isso tudo, porque esse ajuste que eles estão fazendo nesses 4 pontos que cortaram aí, ela para o governo vai ser irrisória. E podia tirar, taxando isso nas grandes fortunas, nas grandes taxas bancárias, né? Sim. Nas grandes transferências de reserva de dólares para fora do país, de outros lados. Isso foi feito continhas que podia tirar disso e não dos trabalhadores. Sim. Você tira isso do seguro-desemprego, que é uma coisa paliativa, importante, quando o cara perde o desemprego, e principalmente agora, nós estamos tendo desemprego em todas as áreas, e Petrobras em todas as coisas, não seria uma coisa muito boa, né? Você tem aí uma dificuldade enorme, principalmente quando alguém morre aí, que precisa esperar, se ele não for casado, se não provar uma união estável, de 24 meses a pessoa não recebe. E com essa medida provisória, né, quem quiser deixar a pensão para a mulher, ainda bem que nós estamos aí numa data, né, tem que morrer aí até dia 28 de fevereiro, senão não fica, né? Não é? Pois é, aliás, essa é a mudança. Uma delas que eu queria até cotejar com o deputado é a questão da pensão por morte, né? Hoje, quer dizer, até o dia 28, não há exigência de tempo mínimo de união estável ou casamento, não há tempo mínimo de contribuição do segurado e o pagamento equivale a 100% do benefício da pensão para o cônjuge, que é vitalício. Como vai ficar depois da mudança? Uma carência de 24 meses de contribuição para ter acesso à pensão. Será exigido pelo menos 2 anos de casamento ou união estável, né? Tem que ser comprovado. Será alterado o cálculo da pensão para 100%, de 100% para 50%, mais 10% por dependente, até o limite de 100%. E acabará o benefício vitalício para cônjuges jovens, ou seja, se desposar uma jovem, um idoso. Ou seja, velho agora não vai poder casar com mulher nova, porque ela não quer nem saber. Não pode mais, vai ter acesso. Pois é, isso dificulta, mas também não moraliza, deputado. Eu queria até que o senhor comentasse isso, porque o que se coloca, e eu vou até lembrar um dado aqui para o nosso telespectador. Matéria recente do Fantástico, inclusive, falou de uma despesa com o seguro-desemprego, por exemplo, de 8 milhões e 500 mil brasileiros, a gente vivendo ainda a época de tanta gente empregada, 8 milhões e meio fizeram uso do
do seguro-desemprego, o que custou a todos nós brasileiros 33 bilhões de reais, deputado, não é? Quer dizer, de alguma maneira não moraliza também, porque a gente sabe que tem várias quadrilhas aí assaltando, né, os cofres públicos com esses golpes, tomando dinheiro de quem nem sabia que tinha direito a seguro, a pensão. Mas um crime não justifica o outro. Bom, isso é nós verdade. Não se pode penalizar as pessoas. Não podemos penalizar os criminosos, tem que pôr na cadeia, e existe. Sim. Existe em todos os setores. Existe o cara que quando completa 7 ou 8 meses ou um ano numa empresa, ele faz um acordo com o próprio gato, ele devolve os 40% da multa, ele assina aviso retroativo e ele passa a trabalhar na informalidade e receber o seguro-desemprego. O deputado falou gato aqui, eu queria que ele explicasse esse termo, porque... Gato é um empreiteiro, é o quarteirizado, é o cara que contrata, se for na construção civil, a construtora contrata o empreiteiro, o outro contrata o outro e o outro quarto. Então, se for na costureira, a mesma coisa, quer dizer, uma indústria contrata aquela, mais o outro. Se é na metalúrgica, é o gato do gato, quer dizer, é o empreiteiro, do outro empreiteiro. É o empregador, do outro empregador. Sim. E isso acaba sendo uma máfia enorme, como o Ministério do Trabalho não tem fiscalização. Não tem fiscalização, essa que é a dificuldade, fiscalizar, não é, e nem a Polícia Federal tem perna para pôr esse pessoal na cadeia, porque isso é um crime que, se fragado, responde criminalmente o empregador. Sim. E responde criminalmente também o empregado. Sim. E ele ainda, feito flagrante, ele é obrigado a devolver o dinheiro. Então ele pode ser preso, se eu não me engano, ser condenado de 3 meses até 1 ano de cadeia, né? E na reincidência ele pega 1 ano, e os dois, né? Sim. Mas infelizmente esse crime acontece, e é verdade, não tem cabimento quando você tinha uma taxa aí de 4,5% de desemprego, e nós temos esse número enorme que o pessoal recebia de seguro-desemprego. 8 milhões e meio de pessoas recebendo seguro-desemprego é para quem está realmente desempregado, pessoa que vai procurar não ter emprego. Então, qual que deveria ser feito, na minha avaliação? Sim. O governo tem que criar uma verba paralela, que podia vir do próprio FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Dinheiro do trabalhador, dinheiro a poupança compulsória. Compulsória, dos próprios trabalhadores. O cara ficou desempregado, ele vai fazer um curso de aperfeiçoamento. De capacitação, para ele voltar melhor do que ele era para o mercado. Aquele período ele vai ficar lá fazendo o curso, porque aí ele não teria espaço. Nem tempo para procurar. Para fazer esse tipo de facatua. Ou seja, um bico seria um trabalho remunerado, mas não registrado. Ele não poderia fazer esse trabalho informal. Então ele ficava fazendo o curso. Só isso aí já iria desestimular. Se fizesse esse tipo de coisa, é o seguinte, você só recebe o seguro-desemprego se você estiver estudando. Você vai estar fazendo um curso de qualificação. Sim. Se fizer isso, agora para isso nós temos que criar condições. Nós sabemos que na região dele, ele ia ter lá o seguinte, ele ia ter um passo para ele ir até a escola, queria fazer aquilo lá, criar uma condição. O próprio Senai e Sebrae podia fazer aquilo. Parceiros, né? Nessa qualificação. Nessa qualificação toda. Sim. Meu amigo, eu posso dizer o seguinte, 90% não iria procurar fazer curso, coisa nenhuma, e muito menos. Ele queria fazer essa facatua, dele abrir mão e de devolver os 40% da multa. E tem alguns que não é 40% não, ele devolve 50%. 50%? Ele devolve os 40% dele e os 10% do gato. Porque a multa do fundo de garantia é 50%. 50%. É 10% da empresa. E mais 40%. E mais 40% dele. Sim. Você imagina, se ele não levar vantagem, ele vai querer devolver lá para o camarada os 50% e ainda abrir mão do aviso retroativo. Deputado, mas eu vejo aqui notícia do Ministério do Trabalho e do Emprego falando em aperto na fiscalização contra a informalidade e a sonegação dos valores devidos ao Fundo de Garantia por tempo de serviço. No caso, devem essas medidas elevar as receitas do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do FGTS e da Previdência Social em 5 bilhões de reais. Uma das coisas, deputado, que fica bem patente é que parece que compensava não registrar funcionários, porque a multa era muito baixa, R$ 420 reais. Parece, há muitos anos não era reajustada, ou seja, se ele fosse pego em flagrante com um trabalhador não registrado, ele paga a multa, parece que valia o risco, porque a multa era muito baixa. Sim, né? a multa era baixa, mas por mais que você aumente a multa, o número de fiscais são muito poucos. Então bom, então ele joga com a sorte também, então já que a fiscalização... Isso é a mesma coisa da polícia. Por que nós temos uma quantidade imensa de traficantes? Olha, você não,
O valor da multa é R$ 402,53. Se você colocar essa multa para R$50 mil, se você não tem fiscais para fazer, ninguém vai ser autuado. O cara não vai ser autuado. E se a maioria desses fiscal, que lamentavelmente alguns são, for naquela lá que fecha o olho, sim, por conveniência, nós vamos continuar com as mesmas condições. Olha, segundo o Ministério do Trabalho e do Emprego, são pelo menos 14 milhões de trabalhadores em situação irregular. Eles queriam que pelo menos, a expectativa do Ministério é tirar da informalidade cerca de 400 mil pessoas nesta fase dos trabalhos, né? Um grande número de trabalhadores também deve ser formalizado a partir da repercussão das ações de fiscalização. Eles vão dar grande visibilidade para a fiscalização para ver se moraliza aí, né? O compromisso desses 4 ministros que teve lá, e foi uma ideia do próprio Miguel Rosseto, era de se estudar alguma coisa nesse sentido. Sim. Quer dizer, até quando se falou, que eu entendi, meio indireto, que eles falaram lá, a medida provisória não se mexe em 1 milímetro, a não ser que se discuta na comissão, que vão ser formadas no próprio Congresso, para ter vitória, derrubar ou não, mas se criar algumas coisas, como é que se combate, porque uma das grandes reclamações de todas as centrais era exatamente essa coisa da informalidade que existe em todos os setores. Quer dizer, não é só um setor pontual ali, como costureira ou construção civil, que existe. Porque ainda existe. O cálculo é fácil de fazer. Você pega na Marco, que preside uma associação que tem 145 mil depósitos de material de construção civil, o presidente me disse o seguinte: Ramalho, nós representamos 78% de todos os insumos da construção civil vendidos no Brasil. E desses, 72% são a chamada construção formiguinha. Isso aí, a construção ainda aquela que existe, da pessoa com um saco de cimento nas costas ou no carro para levar a final fazer. De semana, aquela que é feita na informalidade. Ainda existe. Aquela coisa que é feita. Então, nós temos toda essa área. Então, por outro lado, 72%, então só 28% estão nas construtoras. Se parte dessa ainda estão na informalidade, segundo o DIEESE, 69% estão na informalidade. Extrapolando esses números, a gente vai chegar exatamente ao tamanho da informalidade. O tamanho da informalidade, que isso deve caber em todos os lugares. Então, eu acho que nessa alinhatura nós temos que fazer realmente uma grande campanha de conscientização, mas talvez tenha que fazer uma reforma trabalhista fortíssima para se mudar também a forma de se atuar nisso tudo. Porque no setor da construção civil, me parece também que a grande informalidade não é nem a carteira assinada. A grande informalidade da construção civil é o cara trabalhar na tarefa e receber R$8 mil e declarar 2. Quer dizer, 2 mil vai para o olerite e 6 ele recebe por fora. Pois é. É a sonegação. Deputado, vamos ter a oportunidade de construir outros programas, aproveitando a sua experiência, inclusive, de sindicalista e trazer para o nosso telespectador da TV Assembleia uma luz aí no tocante ao emprego, à renda e à situação do trabalho no país. Eu agradeço muito a sua presença aqui, já fica o convite para uma outra oportunidade. Muito obrigado, deputado. Que agradeço e estaremos aqui à disposição para debatermos e estamos aprendendo também, que isso é muito importante e que nós colocamos à disposição telespectadores para nos procurar através do gabinete do sindicato para mandar sugestões para que nós possamos estar aprendendo também com o telespectador. Sucesso no seu mandato, deputado. Esse é o deputado Ramalho da Construção do PSDB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.